Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Resultados em Foco. Eu sou a Priscila Greco, CFO da Itaúsa, e é um prazer estar aqui novamente com vocês para apresentar os nossos resultados de 2025, compartilhar as perspectivas de 26 e, claro, responder as perguntas de todos vocês. E para comandar essa live junto comigo, aqui ao meu lado está Alfredo Setúbal, CEO e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa. Bom dia, Alfredo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Priscila. Bom dia aos nossos acionistas, nossos investidores, aqueles que estão nos acompanhando. Vamos fazer um belo evento hoje, acho que temos boas notícias, bons resultados. Vamos seguir em frente. É isso aí. Bom, antes de passar aqui pela agenda do evento, eu gostaria de avisar a todos vocês que a gente conta com a tradução simultânea para o inglês. Então, basta clicar aí na bandeira dos Estados Unidos da plataforma e acessar a tradução. E você pode e deve participar aqui conosco do nosso evento enviando a sua pergunta, comentário ou sugestão. Então basta clicar no box mensagens aí da plataforma, no YouTube por meio dos comentários ou pelo X usando a hashtag Resultados Itaúsa. E a partir desta edição, estamos também transmitindo o nosso evento pelo LinkedIn, onde também é possível enviar pergunta pelos comentários. Então participe. Agora vamos à agenda? Então a gente vai começar aqui pelo tradicional olhar aqui do Alfredo sobre o nosso ambiente de negócios de 2025, trazendo também as perspectivas para 2026. Vamos passar pelos resultados da Itaúsa e também do nosso portfólio de 2025, falar de gestão de liquidez, que é algo que a gente vem trabalhando bastante aí nos últimos anos. Vamos falar de proventos, que é um assunto tão aguardado, né, pela nossa audiência, e depois passamos aqui pelas considerações finais e abrimos para a sessão de perguntas e respostas. Então, para a gente começar aqui, como sempre, né, a gente faz aqui nesse nosso bate-papo, né, Alfredo, trazendo o seu olhar sobre o ambiente de negócios, né, de 2025, que a gente viu, foi um ano também desafiador, né, com um patamar elevado de juros. Como é que você viu aí esse cenário? Né, como é que isso afetou, né, impactou aqui o nosso portfólio e o que a gente pode trazer de olhar para 2026? É isso aí, Priscila. Já no ano passado, a gente não tinha uma expectativa muito grande do desempenho da economia, dos fatores internacionais que afetam o Brasil. Eu acho que esse cenário se confirmou, né? Nós tivemos um aumento ao longo do ano da taxa de juros, né? Isso se refletiu num crescimento econômico do Brasil menor, né? Chegamos aí em torno de 2%, mas eu acho que de modo geral, para as nossas empresas, o cenário foi relativamente favorável. O banco teve um desempenho muito bom, né? Com controle de riscos muito forte, inadimplência controlada, a carteira de créditos cresceu aqui no Brasil, no exterior, então acho que o banco teve um resultado muito bom. As empresas, de um modo geral, também, né, todas com resultados acima do esperado, acima daquilo que nós tínhamos orçado, mas tudo isso fruto de uma cautela, né? A gente vem falando em cenários mais difíceis e mais desafiadores ao longo dos últimos anos que a gente faz esse evento. Acho que construímos um portfólio bastante resiliente para cenários mais difíceis, né, que são empresas muito voltadas para infraestrutura, saneamento, GLP, enfim, acho que temos um portfólio que tem conseguido passar bem pelas essas dificuldades todas. Então, estamos otimistas aí para que esse ano a gente continue com boa performance em função dessa solidez do portfólio, apesar de estar num ambiente bastante desafiador, né? Então é um ambiente que continua exigindo cautela aí para o nosso portfólio, para os nossos investimentos, né? Muito bem, então vamos ver agora como é que esse cenário que o Alfredo narrou aqui refletiu nos nossos resultados, tá? Então tivemos um ano de resultados recordes novamente, acho que refletindo a nossa capacidade de criar valor mesmo num contexto, né, macroeconômico ainda bastante desafiador e acho que demonstrando muita resiliência e a qualidade aqui do nosso portfólio. Então reportamos um lucro líquido recorrente aqui no ano de 16 bilhões e meio,
um crescimento de 11% em relação ao ano anterior, o que nos levou aqui a reportar um retorno sobre patrimônio líquido de 18,4%, um crescimento de 1 ponto percentual em relação a 2024. Nossa dívida líquida reduzindo 67% no período, atingindo aqui apenas 0,3 bi, o menor patamar aí dos últimos anos. Nosso patrimônio líquido na casa aqui de 89 bilhões, uma leve redução em relação ao ano anterior, em virtude dos proventos que a gente declarou ao longo do exercício, tá? Valor de mercado da Itaúsa já atingindo 160 bilhões, uma valorização aí de 68% em relação ao último ano. E muito superior aqui ao Ibovespa, né, que apresentou uma performance de 54% no período, e da mesma forma o valor de mercado do nosso portfólio também com uma valorização aqui importante de 66% no período, já atingindo 210 bilhões e também muito acima do Ibovespa. E vamos ver agora como é que esses resultados se refletiram, né, na valorização da nossa ação. Então a gente vê aqui por vários períodos, né, diferentes períodos de tempo, nossa ação performando muito acima de benchmarks de mercado. Então, em 10 anos, a ação valorizando 474%, contra 272% aqui do Ibovespa, e essa performance diferenciada também se repete de uma forma muito consistente aqui, tanto no curto prazo, no médio prazo. Então, acho que uma performance diferenciada e mais um componente aqui importante de criação de valor para os nossos acionistas. Mas mesmo com essa valorização muito diferenciada, a gente entende ainda que a ação tem muito upside para o nosso acionista capturar. Então, como eu comentei, valor de mercado aqui do nosso portfólio, 207 bilhões de reais, sendo que desse montante, 193 bilhões se refere à nossa participação no Itaú Unibanco, e o nosso portfólio do setor não financeiro já atingindo 13 bilhões de reais em valor de mercado, e aqui lembrando que a gente tem ativos não listados ainda sendo considerados a valor de livros, tá? Que é o caso da Aegea e é o caso da Copa Energia, tá? O que nos leva, se a gente considerar, né, que a Itaúsa, o valor de mercado da Itaúsa de 160 bilhões nessa data, em fevereiro, nos leva aqui a um desconto de ação, né, de holding de 22,6%. Vocês acompanharam que nós fizemos recentemente um aumento de capital neste ano, em março, ainda nesse mês, na Aegea, o que nos leva a ter um novo valor justo aqui para essa companhia, e também fizemos, portanto, uma atualização aqui do valor justo do nosso portfólio, incrementando o valor justo em 3,2 bilhões, já refletindo a nova realidade aqui de valor para esse ativo, tá? Isso leva o nosso valor de portfólio a alcançar aqui 210 bilhões e gera, portanto, o incremento do nosso desconto aqui de 1,2 pontos percentuais, e o desconto aqui quase na casa de 24%. Então, a partir dessa data, a gente vai estar utilizando o novo valor justo da Aegea para mostrar para vocês e fazerem o acompanhamento de como esse nosso desconto vem evoluindo. Alfredo, tivemos uma boa redução de desconto nesse ano, né? Na verdade, foram quase, acho que 4 pontos percentuais desde o início do ano de redução, mas ainda temos um patamar bastante elevado, né? Perto do que a gente considera aqui o justo e o justificável, né? Em termos aqui de custo holding, né? Eu acho que ainda está num patamar muito elevado, né? Sem dúvida, Priscila, o desconto vem se reduzindo, né? Nós chegamos a ter um desconto aí nos últimos meses de 25%, 26%. Hoje está na faixa, na base comparável, né? Na faixa de 21%, 21,5%, né? Olhando a cotação dos últimos dias. Mas como você mesma mostrou, se a gente colocar a ação da Aegea no mesmo valuation da última subscrição dos acionistas da companhia, esse desconto volta de novo aí para 23%, 24%. A gente tem visto e lido research dos analistas, né, mostrando esse exagero. Acho que esse desconto tende de novo aí caminhando para os 21%, levando em conta um novo valuation da Aegea no nosso portfólio. E somado a isso, e vamos falar um pouco mais adiante, esse desconto vem se reduzindo também
pela convicção maior dos investidores, analistas e tudo mais, que a nossa ineficiência fiscal vai ser reduzida ao longo dos próximos anos, na medida em que a gente vai ter uma despesa tributária menor de 850 milhões de reais por ano, o que é bastante, né, em função do fim do PIS e COFINS que nós recolhemos em função do JCP que nós recebemos as nossas investidas, né? E você vai detalhar um pouco melhor, acho que nosso público vai poder entender melhor esse número, mas tudo isso tem levado a um desconto menor e eu acredito que vamos continuar vendo esse desconto sendo reduzido na medida em que o valor escondido, vamos dizer assim, dentro do nosso portfólio, como no caso da Egea, vai aparecendo e mostrando que a Itaúsa foi capaz, nesses anos, de fazer bons investimentos com retornos muito altos, muitos deles acima até do retorno do próprio Itaú Unibanco, né? É isso mesmo. E lembrando que a gente ainda nesse valor de mercado continua considerando a Copa Energia a valor de livros e a gente sabe que desde o investimento, né, Alfredo, descolou bastante a referência de valor justo desse investimento. Então a gente ainda entende que o desconto implícito aqui da nossa ação é até um pouco maior do que esse que a gente está mostrando, tá? Então, acho que vale o mercado continuar acompanhando, porque a gente tem gatilhos importantes que deveriam levar a uma redução desse desconto aí nos próximos meses, anos, etc. Tá? Bom, vamos passar agora, então, pela nossa próxima pauta aqui, que são os resultados. A gente vai aqui dar um panorama de como foi a performance das nossas investidas, começando pelo Itaú Unibanco, que já fez, obviamente, a divulgação dos seus resultados para o mercado, resultados muito sólidos, com crescimento robusto de carteira de crédito, inadimplência sob controle e índice de eficiência cada vez melhor. Reportando então um lucro líquido aqui em IFRS de 45 bilhões e 400, 10% de crescimento em relação ao ano anterior e um ROI de 21,8%. Dexco, com uma performance importante e de crescimento aqui no segmento de madeira e também na performance da operação de celulose solúvel, né, da operação de LD celulose, mas ainda com dificuldades ali no setor de acabamento, principalmente no setor de revestimentos cerâmicos. Tá? EBITDA reportado com crescimento de 19%, atingindo 1,9 bilhões e um lucro líquido aqui na casa de 46 milhões, uma queda em relação ao ano anterior, por conta desses fatores que eu já comentei, mas também como um reflexo aqui de maiores despesas financeiras e também menor impacto de reavaliação de ativo biológico no período. Tá? Alpargatas, acho que foi um ano muito positivo de Alpargatas após todo o processo de turnaround dos negócios, com crescimento de volumes, com melhora de margens, melhor mix de produtos, de geografia e também uma recuperação já do negócio internacional, que levou aqui a companhia a fazer um reporte de resultados, aqui EBITDA de 866 milhões, um crescimento bem expressivo em relação ao ano anterior e um lucro líquido aqui na casa de 611 milhões de reais. Motiva também um ano muito positivo de crescimento de seus resultados, crescimento de demanda em todos os modais que a companhia opera, crescimento também via reajustes tarifários no período e também reflexo de maior eficiência operacional e também reflexo aqui de todo o trabalho de otimização do portfólio que a companhia vem fazendo nos últimos anos. Então, reportou um EBITDA de 10,2 bilhões e um lucro líquido aqui na casa de 2,2 bilhões de reais no ano. Copa Energia, também um ano positivo de crescimento de volumes nos negócios que a companhia opera e também, principalmente, impactos aqui de maiores spreads dos negócios. Então, o EBITDA na casa de 1,3 bilhões, um crescimento de duplo dígito, lucro líquido aqui atingindo 705 milhões no período. NTS também com crescimento aqui de resultados, principalmente como reflexo do repasse do IGPM nos contratos, nas suas receitas, atingindo um EBITDA de 7,2 bi, 10% de crescimento, lucro líquido aqui fechando em 3,6 bilhões de reais. E a Egea, que ainda não concluiu a sua divulgação de resultados aqui do quarto trimestre, portanto a gente está apresentando os números acumulados até 9 meses,
mas números bastante crescentes aqui, refletindo maiores economias, refletindo também reajustes tarifários e novas concessões que entraram no período. E apesar de o reflexo aqui de maiores despesas financeiras, a companhia ainda teve um crescimento importante no seu lucro, né, nos 9 meses aqui, de 18%, atingindo um lucro de 1,7 bilhões de reais. Alfredo, acho que queria sua visão aqui. Acho que tivemos um ano muito positivo, né, de performance de todas as investidas, com resultados crescentes, acho que mostrando resiliência, né, principalmente mesmo num cenário macroeconômico ainda desafiador, né? Sim, Priscila, resultados fortes, né? Nosso principal ativo, que é o Itaú Unibanco, continua performando muito bem em termos de resultados, em termos de crescimento, mesmo num ambiente competitivo mais acirrado, né? Com os bancos incumbentes, com as fintechs que vêm crescendo e ocupando seu espaço no sistema financeiro, mas o banco tem tido a capacidade de entregar resultados, crescer, entregar produtos, tecnologia nova agregada a esses produtos, então acho que foi muito bem. Eu gostaria de fazer 2 destaques aqui para não tomar muito tempo dos nossos acionistas e investidores, que primeiro é a Alpargatas. Eu acho que a Alpargatas nós tivemos aí 2022, 2023 anos mais difíceis, né? A companhia perdeu mercado, teve vários problemas operacionais e os resultados ficaram negativos, enfim, acho que tivemos bom. E os últimos 2 anos, já 24, mostrou uma recuperação e 25 a gente vê resultados bem mais sólidos, a companhia retomando o seu ritmo de crescimento, recuperação de mercado, recuperação também já iniciando no mercado internacional. A Rothy's, que é a empresa subsidiária da Alpargatas nos Estados Unidos, na produção de calçados e tudo mais, também mostrando crescimento de vendas, abrindo novas lojas, gerando caixa. Então, a Alpargatas eu acho que é um destaque. A companhia pagou proventos, fez redução de capital. É verdade, a gente, o ano passado, foi capaz de propor uma redução de capital da Alpargatas de 850 milhões de reais, isso foi distribuído aos nossos investidores. Então, enfim, acho que a Alpargatas retomou o seu ritmo normal e natural de crescimento, uma marca muito forte, Havaianas, no Brasil, no exterior. Eu acho que esse assunto está bastante encaminhado. O destaque mais negativo é da Dexco, né? A Dexco continua enfrentando muitas dificuldades na área de revestimentos cerâmicos, né? A parte de painéis de madeira vai muito bem, a parte de Deca também se recuperando, e tanto em metais quanto em louças, eu acho que tem gerado caixa e tem tido bom desempenho. A nossa dificuldade continua em revestimentos cerâmicos, né? Que o mercado está muito competitivo, com muita oferta, as margens reduziram. Nossa expectativa é que 2025 tenha sido meio o bottom de performance pior no segmento de revestimentos cerâmicos, e a gente deve ver a partir desse ano uma recuperação. Mas isso tem levado a companhia, né? A gente viu nos resultados pequenos, né? Ainda muito abaixo do custo de capital, do retorno mínimo necessário. Mas estamos endereçando, possivelmente vamos vender alguns ativos para reduzir a alavancagem, que está relativamente alta do nosso padrão das nossas empresas, né? Está em torno aí de 3,2, 3,3 em termos de alavancagem. Queremos reduzir isso para algo em torno de 2,5, 2,7, vendendo alguns ativos, estamos trabalhando nisso. Então, também acho que a Dexco vai entrar num cenário melhor a partir desse ano. Perfeito. Bom, vamos passar aqui pela composição agora do nosso lucro líquido. Então, eu comentei, né, que a gente fechou o ano aqui com 16,5 bi de lucro, tanto o lucro total quanto o recorrente, né, igual. A gente praticamente não teve eventos não recorrentes no período. E grande parte aqui do nosso resultado vem das nossas investidas, sendo o Itaú Unibanco o maior contribuidor aqui para esse resultado, tá? Um crescimento de 10%, mas acho que vale aqui ressaltar que o nosso portfólio não financeiro já vem contribuindo com mais de 1 bilhão aqui para os nossos resultados. E um outro ponto para destacar é que essa contribuição cresceu ao longo do ano
42%. Então, acho que uma contribuição num ritmo muito mais acelerado, inclusive, do que o Itaú Unibanco, que já é, obviamente, um ativo mais maduro, né? Então, acho que um destaque importante aqui em relação ao crescimento, né, e a performance cada vez mais forte aqui do setor não financeiro. Nosso resultado próprio com uma piora de 21% nesse período, principalmente com um reflexo de maiores despesas tributárias, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Resultado financeiro praticamente estável aqui no período, também vou falar mais sobre isso, e o IRCS aqui mais reflexo contábil e de provisionamento no período sem nenhum grande destaque. Então, passando aqui pela contribuição das nossas investidas, né? Então, eu comentei 17 bi e meio foi a contribuição aqui, o resultado trazido das nossas investidas, setor financeiro, né, contribuindo aqui com 16 bi 700 e já o setor não financeiro trazendo uma contribuição de 1,1 bi, já um crescimento de 42%, com destaque aqui para a Copa Energia, para a NTS, para a Motiva e para a Egea. Mas todas, né, trazendo contribuições positivas aqui para o nosso resultado no período, que é um destaque importante, né? Esse outros que a gente tem aqui é uma questão contábil de amortização, né, de mais-valias que foram alocadas no momento da aquisição, mas é meramente um efeito contábil, não tem efeito caixa, tá? Então, agora passando aqui para o detalhe do nosso resultado próprio, né? Nosso resultado próprio, como eu comentei, com uma piora de 21%, aqui essencialmente por conta de maiores despesas tributárias, então tivemos o recebimento de maior volume de JCP pago pelo Itaú Unibanco e isso nos leva a ter aqui um impacto de maiores despesas de PIS e COFINS, tá? No ano, a despesa paga pela Itaúsa corresponde a 600 milhões, tá, de PIS e COFINS, e lembrando que a gente paga via IUPAR, que é a nossa subholding, que detém participação no Itaú Unibanco, mais 250 milhões de PIS e COFINS, totalizando os 850 milhões de despesa que o Alfredo comentou aqui no início da nossa apresentação. E lembrando que este é o último ano de PIS e COFINS, é o último ano que a gente deve ter este impacto dessa despesa, que é uma despesa bastante expressiva aqui do nosso custo de holding, e é por isso que a gente espera e tem expectativa aí que o nosso desconto feche por conta, né, dessa menor despesa tributária que a gente deve ter a partir do ano que vem, que é muito representativa, tá? Acho que um outro destaque muito importante, vocês viram aqui que a nossa despesa administrativa não cresceu ano contra ano, né, ficou estável mesmo com uma inflação aí acima de 4%. Isso muito e com o impacto de dissídio sobre a nossa folha de pagamento, mas a gente teve aqui reflexo também de programas de eficiência que a gente implementou na companhia e conseguiu ter aqui uma entrega de despesas administrativas num flat sem crescimento ano contra ano, que acho que é um outro destaque importante aqui para se fazer. Bom, e aí vamos passar um pouco aqui sobre os resultados financeiros, né? Eu comentei que o nosso resultado financeiro ficou estável ano contra ano, mesmo com uma Selic crescente, né? Impactando aqui as despesas tributárias, as despesas financeiras que a gente tem com as nossas debêntures. Mas como reflexo de todas as iniciativas de liability management que nós fizemos ao longo dos últimos anos e também fizemos neste ano, né, eu vou comentar um pouquinho mais para frente, fizemos pré-pagamento de dívida, fizemos refinanciamento, nós vimos a nossa despesa de juros já em queda no ano. Né, e nossa rentabilidade de caixa aumentando por conta da maior Selic, mas isso foi compensado com maiores prêmios aqui de pré-pagamento, né, os FIIs que nós pagamos quando a gente pré-paga antecipadamente as debêntures, tá? Então, esse FII que é pontual acabou compensando um pouco dessa redução aqui de despesas, de juros, mas acho que um cenário muito positivo que nos gera, nos traz perspectivas positivas para o ano de redução das nossas despesas de juros por conta de todas as iniciativas que a gente vem implementando. Então, acho que um cenário bastante positivo, tá? E agora eu queria passar para a gestão, para o próximo tópico aqui, que é de gestão de liquidez. Vamos falar um pouquinho, relembrar aqui uma série de iniciativas que a gente vem implementando desde 2022. Então, lembrando que 2022 foi quando a gente atingiu o nosso maior patamar de dívida, né? Quase 8 bi e meio de dívida bruta naquele momento, após a aquisição da antiga CCR, né? Que atualmente é a Motiva. A gente vem implementando pré-pagamento de dívidas, refinanciamento, melhorando o nosso perfil de dívida.
Então, desde 2022, a gente reduziu nossa dívida bruta em 62%. Atualmente, a gente está com uma dívida bruta de 3 bi e 200. Nossa dívida líquida reduzindo 94% desde 2022, agora no patamar aqui de 0,3 bi. Nós também, como reflexo, tivemos uma redução de serviço de dívida, né, de pagamento de juros aqui de quase 60% também nesse período. Temos hoje um nível de cobertura de juros muito saudável em relação, né, aos nossos proventos e um perfil de dívida aqui também bastante atrativo, com prazo médio já atingindo a casa aqui de 7,1 anos. E acho que o interessante ressaltar, né, que nós ampliamos aqui o prazo médio da nossa dívida em 3 anos, enquanto a gente, ao mesmo tempo, teve uma redução do custo médio aqui da nossa dívida e hoje está num patamar aqui de spread de cerca de 1%, o que é um patamar também bastante saudável, tá? Não temos nenhuma amortização até 2028, que nos dá bastante tranquilidade. Eu vou mostrar a seguir como é que está o nosso cronograma. E as agências de rating que avaliam nosso crédito, nosso risco de crédito, continuam atribuindo aqui o rating AAA para a qualidade de risco, né, de crédito da Itaúsa. E passando aqui para o nosso cronograma de amortização, né, com essas duas iniciativas que nós fizemos, tanto de refinanciamento quanto de pré-pagamento de dívida, ocorridas aí ao longo de 2025, nos levou aqui a um cronograma de amortização, acho que bastante saudável, né, como eu falei, sem nenhum pagamento até 2028, e a gente tirou a concentração, reduziu bastante a concentração de amortização que nós tínhamos aqui em 29, 30 e 31, e ampliamos a amortização aqui mais no longo prazo, deixando, né, esse perfil aqui, esse cronograma de amortização, acho que muito mais alinhado com a nossa expectativa de geração de caixa aqui do nosso setor não financeiro, do nosso portfólio como um todo, tá? E aqui todos os indicadores de alavancagem que eu já comentei, né, e perfil de dívida, acho que tudo muito saudável e refletindo a robustez aqui, a solidez e a liquidez, né, do nosso balanço. Alfredo, acho que tivemos, né, conseguimos fazer, acho que um trabalho aqui importante, né, de redução de dívida, acho que nos coloca numa posição, acho que muito positiva, né, assim, de liquidez, de balanço. Sem dúvida, Priscila, acho que fizemos uma leitura correta do cenário no final de 2022, quando fizemos o nosso último investimento, né, adquirindo ações da atual Motiva. E acredito que qual é o cenário que a gente via naquele momento, já era um cenário de menor crescimento, de maior taxa de juros, com mais dificuldade de encontrarmos boas opções de investimento para o nosso portfólio. E a partir daquele momento, com esse cenário que a gente delineou naquela época, nós saímos para um processo de redução da dívida e alongamento da dívida, né? Acho que foi uma decisão correta. Reduzimos substancialmente a nossa dívida, né, de 8 bi para 3 bi, uma redução bastante significativa, né? Continuamos analisando investimentos, mas não vimos nada nesse período de investimentos que justificasse a alocação de capital em novas empresas, tendo em vista que, com essa taxa de juros, o nível de retorno esperado que justifique um investimento da Itaúsa no seu portfólio, nós não encontramos nada que justificasse tomar o risco nesse ambiente mais conturbado, né? Então, acho que a gente foi bem, acho que a estratégia funcionou. Nesse período, a gente viu as empresas que nós investimos se consolidando em termos de resultado, em termos de estratégia, crescendo, né? As empresas, principalmente as de infraestrutura, comprando, né, saneamento, comprando outras concessões, outras empresas. Então, fomos capazes de crescer as nossas subsidiárias, né, as empresas que a gente investe. Isso tudo com muita segurança, com muita governança, com bom controle de riscos. Então, eu acho que foi uma jornada, vamos dizer assim, de consolidação da construção do portfólio que a gente iniciou em 2017, muito boa, muito segura. Os resultados estão aí, né? Todas as empresas crescendo, mostrando resultados,
a participação das empresas não financeiras no nosso portfólio, mostrando já uma certa relevância. É claro que o Itaú Unibanco é tão grande e a nossa participação no Itaú Unibanco de 37,3% é tão grande que é muito difícil, com a performance que o banco tem, esse portfólio ter uma diversificação, vamos dizer assim, muito relevante no nosso todo, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que já está mostrando, né, resultados sólidos, uma participação aí de quase 10% do resultado, essas empresas pagando proventos, né, ajudando as nossas despesas. Enfim, eu acho que a gente está num momento muito bom. Como eu disse, 2026 é um ano ainda desafiador, mas a gente acredita que o portfólio, do jeito que ele está montado, ele é bastante resiliente para ambientes mais difíceis e também se beneficiará num ambiente mais favorável de queda de juros, de uma economia um pouco mais dinâmica. Então, acho que a gente foi bem. Acho que você ressaltou um ponto importante. A gente tem conseguido controlar as despesas operacionais da Itaúsa, né? Esses últimos 2 anos praticamente não tivemos crescimento de despesa. Renegociamos vários contratos com fornecedores em tecnologia, em serviços, outros. Então a gente tem conseguido manter a despesa da holding bastante sob controle, o que eu acho que é importante, né, que a gente faça isso de maneira a mostrar que a gente faz uma gestão bastante diligente das próprias despesas da holding, né? Eu acho que os ratings falam por si, a Itaúsa continua com todas as empresas de rating nos dando AAA. Isso se reflete na possibilidade, né? A gente fez emissões de debêntures de 10 anos, né? Que são coisas muito raras. 0,6, né? Taxas muito convenientes. A última emissão que a gente fez a 0,6% acima do CDI, por um prazo de 10 anos. Quer dizer, isso mostra a confiança do mercado, dos investidores na capacidade financeira da Itaúsa de enfrentar cenários mais diversos e mais difíceis, né? É isso aí. Bom, quero falar agora sobre proventos, que é uma pauta que tão aguardada pela nossa audiência. Acho que também tivemos um ano muito positivo, né, de pagamento de proventos. Foram 11 bilhões 858 milhões de reais pagos em proventos, talvez o maior patamar aqui da história da companhia, 24% de crescimento em relação ao ano anterior, o que nos levou aqui a um payout de 76% e um dividend yield na casa de 14,7%. E se a gente desconsiderar que parte dos dividendos foram antecipados, né, nosso dividend yield ficaria aí na casa de 9,5%, também é um dividend yield muito atrativo e também o terceiro maior dividend yield aqui da B3 nesse período, tá? Também fizemos um movimento, vocês devem ter acompanhado, de bonificação, né? Desde 2021 a gente vem fazendo bonificações anuais aos nossos acionistas e fizemos no último ano de 2%, né? Com custo atribuído de R$ 11,37 por ação, o que também ajuda aqui o acionista a capturar um benefício tributário, benefício fiscal, quando ele realiza esse investimento. Então, acho que notícias muito positivas e acho que vale destacar também o crescimento que a gente vem apresentando dos proventos do setor não financeiro, né? A gente viu aqui nos últimos anos um crescimento bem expressivo, acho que muito alinhado com o que o Alfredo falou, né? De uma performance crescente e cada vez mais positiva aqui do nosso portfólio do setor não financeiro. E em 2025 já recebemos aqui um patamar de 1 bilhão 158 milhões de proventos recebidos dessas investidas, 50% em média de crescimento aqui ano contra ano, o que nos traz aqui uma perspectiva muito positiva. Acho que lembrando, né, que esses proventos a gente tem retido ainda na companhia para fazer frente aqui aos nossos custos holding, né, custos administrativos, ainda serviço de dívida e também a despesa tributária, mas nos traz uma perspectiva bastante positiva, né, Alfredo, já que o ano que vem a gente passa a ter uma redução do nosso custo, né, despesa tributária bastante relevante, né, 850 milhões a menos. Então, acho que é uma perspectiva positiva de que em algum momento a gente vai conseguir repassar parte desses proventos, né? Sim, a maior despesa da Itaúsa é a despesa tributária, né? São esses 850 milhões de reais que nós temos por ano, que a partir do ano que vem não vamos ter mais.
Isso nos dá muita tranquilidade, porque vocês viram na tela que a Priscila mostrou de amortização da nossa dívida, estamos falando mais ou menos nesses valores, né, de 850 milhões por ano de amortização da dívida. Então, acho que isso dá uma tranquilidade de que a gente possivelmente não precisaremos fazer nenhuma chamada de capital para fazer frente à amortização dessa dívida. Só o próprio fluxo de caixa da companhia já vai ser o suficiente para essa amortização. E se os juros caírem, que é a nossa expectativa, também ainda vai sobrar algum recurso, né? E esses recursos poderão ser investidos em novos investimentos, se a conjuntura for favorável, ou podemos distribuir para os nossos acionistas um adicional de dividendos, né? A gente distribui normalmente o que a gente recebe do Itaú Unibanco. Podemos, dependendo da conjuntura e do momento, fazer distribuições adicionais aos dividendos recebidos do Itaú Unibanco. Então, como eu disse, é um cenário que a gente está muito bem posicionado, né? Em termos de resultados, em termos de fluxo de caixa, em termos de redução de despesas tributárias em função da reforma tributária que foi aprovada. Enfim, é um momento muito, muito positivo para a companhia. Muito bom. E tivemos também ontem uma novidade aqui, a aprovação pelo nosso Conselho de Administração de uma declaração antecipada já do exercício de 2026 de juros sobre capital próprio aqui de 1,100 bilhão líquido, valor líquido. Os acionistas que vão ter direito são aqueles que têm posição acionária com a gente na data do dia 19/3 desse ano, e o pagamento ainda vai ser definido, mas ocorrerá até o dia 31 de agosto. Então, acho que mais uma notícia positiva aqui. Bom, e antes da gente passar aqui para as considerações finais, eu queria lembrar a todos vocês que a Itaúsa publica regularmente as novidades e informações relevantes da holding, das empresas do nosso portfólio, no site, na newsletter e também nas redes sociais. Então, siga a Itaúsa nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, no LinkedIn e assine também a nossa newsletter, @Itaúsa. E eu gostaria de pedir também que ao final dessa transmissão você não deixe de responder a nossa pesquisa de satisfação, para que a gente possa continuar melhorando esse evento a cada nova edição. Então, é só capturar esse QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês, ou clicar no botão logo abaixo da tela de transmissão. Então, vamos passar aqui, acho que mostramos, né, um panorama de bons resultados, remuneração crescente aqui para os nossos acionistas, né, remuneração bastante atrativa, performance de ação também superando benchmarks, e foi um ano também muito positivo, onde a gente teve reconhecimentos diversos aqui das nossas práticas, né, de governança, de sustentabilidade, de transparência e de gestão de pessoas. Pelo 5º ano consecutivo, recebemos o selo GPTW, reconhecendo nossas práticas de gestão de pessoas, de ambiente de trabalho. Também continuamos participando por diversos anos aqui consecutivos dos principais índices de sustentabilidade nacionais e internacionais, reconhecendo nossas práticas de sustentabilidade, de governança, de transparência. Né? Por 22 anos consecutivos a gente permanece no índice Dow Jones, que é um índice muito relevante, um índice global aí de sustentabilidade e de governança. Fomos reconhecidos esse ano, nossas práticas de relações com investidores, nosso Investor Day, nossa transparência e também nossos executivos e conselhos de administração foram reconhecidos e premiados aqui pela Extel, que é a antiga Institutional Investor, então um prêmio que nos enche de orgulho aqui também. E, Alfredo, acho que foi um ano bem positivo, né? Tanto em termos de resultados, mas também de reconhecimentos. E um ano que a gente completa 50 anos de trajetória, né? Então, acho que é um ano também muito especial para a Itaúsa, né? Com certeza foi um ano muito especial, né? 50 anos da nossa holding na B3, né? Itaúsa com uma história muito sólida, muito bonita em termos de governança, em termos de investimentos, né? Acho que foi uma jornada, né? Tem sido uma jornada, né? Vai continuar ainda,
que reflete toda a importância que a gente dá para o mercado de capitais, transparência, eventos como esse, que a gente está mostrando a nossa performance, os nossos valores, né? Aquilo que rege o dia da companhia em termos de solidez, em termos de governança, sustentabilidade, ética, transparência. A gente sempre procura ser muito sincero aqui nos nossos comentários, nas coisas boas, nas coisas não tão boas que acontecem num portfólio bastante diversificado como o nosso. Então, acho que é um ano que foi muito bom, 50 anos, muita comemoração, muitos reconhecimentos, né, como você mostrou. Então, acho que sem dúvida é motivo de muito orgulho para todos nós que trabalhamos aqui na Itaúsa, para as famílias controladoras, essa história de sucesso. Lembrando, né, Priscila, que a gente tem 920 mil, 930 mil acionistas, pessoas físicas que fazem parte aqui da nossa base de acionistas, espalhados pelo Brasil inteiro, todas as regiões, praticamente todas as cidades brasileiras têm um acionista da Itaúsa. Isso, além de ser um reconhecimento, nos traz mais responsabilidades, né, porque a gente está influenciando na vida aí de quase, diretamente, né, na vida de quase 1 milhão de pessoas, né, que confiam na nossa estratégia, confiam nos nossos valores. Então, acho que isso é muito bacana, mas nos traz essa responsabilidade adicional de alocarmos o capital dos acionistas de uma maneira bastante eficiente e bastante cuidadosa, responsável, e sem perder o olho, né, na responsabilidade de uma empresa do porte da Itaúsa, os temas ligados à sustentabilidade, ao meio ambiente, à educação, enfim, vários aspectos em que as nossas empresas, nossas fundações e institutos atuam, né, no Brasil todo. Então, é um ano muito bacana, celebramos bastante, mas vamos olhar para frente que tem muitos desafios e muitas oportunidades também, né? É isso aí. Bom, Alfredo, está chegando a hora aqui da gente ir para a nossa sessão de perguntas e respostas, e eu queria passar a palavra aqui para você, para fazer aqui as suas considerações finais, né, após essa apresentação que a gente mostrou aqui, como é que foi o nosso ano. Queria que você fizesse aí suas considerações finais. Rapidamente, acho que a gente passou por vários temas, né? Já comentei várias coisas, mas eu acho que o mais importante é ressaltar a nossa tranquilidade de fazer ou não investimentos, né? Nós não temos uma obrigação, como uma empresa de private equity ou um fundo de investimento que é obrigado a fazer investimentos, né? Nós temos a liberdade de fazer ou não fazer, é uma escolha da companhia, né? E a gente tem feito isso com eu diria com muito sucesso, né? Esses últimos 8 anos que a gente fez um programa de investimentos muito sólido, temos um portfólio muito resiliente, né? A gente tem performado a nossa ação acima dos benchmarks do mercado de capitais e dos próprios benchmarks financeiros, né? A nossa ação tem, a gente olha resultados de 10 anos ou até mais, a gente supera até o CDI, né? Que é um benchmark difícil de ser batido, né? Porque as taxas de juros reais do Brasil são muito elevadas. Enfim, eu acho que a gente tem performado muito bem, acho que o portfólio está muito bom. A gente tem ainda ativos escondidos, né, a valor de livros no nosso portfólio, que isso, à medida em que as empresas vão abrindo capital, tendo... aumentando os proventos. Exato. A gente vai ter um portfólio muito robusto, né? Hoje esse é um portfólio que... A soma dele, tirando o Itaú Unibanco, vale cerca de 20 bilhões de reais. Né? 20 bilhões de reais no Brasil, num portfólio, é maior do que a maioria das empresas listadas na Bolsa. Então, apesar dele ser relativamente pequeno dentro do portfólio da Itaúsa, ele é muito relevante quando a gente olha quais são essas empresas, a gente olha o portfólio como um todo e vê que a Itaúsa participa da economia brasileira de uma maneira muito interessante, através de empresas líderes, né? Empresas que têm marcas muito fortes, muito conhecidas do público, né? Então, acho que isso nos dá aí muita tranquilidade, muita energia para a gente continuar o nosso trabalho. Acho que foi um ano muito bom, 26
apesar das dificuldades internacionais e internas, a gente está muito bem posicionados, então estamos muito tranquilos. E vamos agora responder as perguntas dos nossos investidores, É isso aí. E acionistas. Obrigada, Alfredo. Bom, então chegou a hora de responder as dúvidas dos analistas, dos convidados e da nossa audiência. Vamos lá? Vamos lá. Bom, nós vamos começar esse bloco com as perguntas dos analistas de mercado que nós convidamos para fazerem suas perguntas aqui ao vivo com a gente no nosso evento. E enquanto isso, ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta usando a caixa de mensagens da plataforma, pelo YouTube, pelo LinkedIn ou através dos comentários, tá? Ou usando também o X, pela hashtag Resultados Itaúsa. Então, participem. Bom, nosso primeiro convidado aqui, que vai participar conosco, é o Daniel Vaz, do Safra. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso evento. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Priscila. Oi, Alfredo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar do painel. Eu queria perguntar sobre a Egea. Recentemente a gente explorou num relatório a magnitude de valor a ser destravado com as rodadas de valuation e um IPO, possibilidade de um IPO. Né? A Egea vem dando passos concretos, né, em direção ao IPO. A gente viu pedidos de conversão de registro na CVM, contratação de assessoria para fazer essa possibilidade de oferta, mas a expectativa de primeiro semestre de 26, com a atual volatilidade dos mercados globais, parece que fecha a janela por um tempo indeterminado, né? Então, queria perguntar como que vocês e o grupo de acionistas controladores estão pensando sobre essa oferta e sobre timing. A intenção é estar pronto assim que a janela abrir. E uma segunda pergunta, né, um follow-up, se vocês esperam converter as ações preferenciais que você tem, um IPO tipo D, em ON, né, nas ações com direito a voto e ordinárias. Obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. É interessante, sem dúvida, a Egea está se programando para fazer um IPO, né? Ela anunciou isso. Essa primeira janela, vamos dizer assim, como você mesmo colocou, ela ficou mais dificultada, né? Em função da guerra e todos os impactos que isso tem trazido para os mercados, volatilidade e tudo mais. Mas é uma janela que a própria companhia não conseguiria exercer na medida em que ela ainda está fechando os balanços, demonstrações financeiras e tudo mais. Então, a nossa expectativa é que esse IPO possa ocorrer em final de maio, começo de junho. A gente acredita que possa ter um momento de novo favorável e usar as informações que já estarão disponíveis até do primeiro trimestre da companhia e tudo mais. Então, o projeto IPO para a Egea continua em vigor, sendo trabalhado com toda a velocidade, os bancos já estão contratados, já foram feitos aí sondagens, roadshows no Brasil, no exterior, com investidores potenciais de grande porte, porque será, podendo fazer esse IPO, será um IPO, quem sabe, dos maiores que a gente já viu aqui no Brasil. A empresa é muito grande, ela precisa uma estrutura de capital mais confortável para fazer frente a novos investimentos, a novas oportunidades que ela tem, e ao mesmo tempo desalavancando um pouco os resultados, a dívida dela. Então, a gente continua com o projeto IPO. Em relação às PNs, eu não vejo a conversão. Acho possível que nesse momento a própria companhia, reduzindo a sua dívida e tudo mais, possa eventualmente fazer uma recompra de ações PN, que é um capital, mas ao mesmo tempo pode ser considerado uma dívida, enfim, a gente pode ser, mas acho que ainda é prematuro para dizer exatamente quais são os impactos para a Itaúsa desse IPO. Acho que um impacto provável é que destrave um pouco mais de valor, né, desse nosso investimento,
que tem sido muito rentável. A gente já, uma parte dele já foi destravada agora com o último aumento de capital dos acionistas, então já mostrou um valuation muito superior àquele que a gente entrou no capital da companhia aí há 5 anos atrás, e eu acho que o IPO vai mostrar um destravamento ainda maior desse investimento, mostrando que de fato foi um investimento extremamente positivo para o portfólio da Itaúsa. A companhia tem muito potencial de crescimento, né? Então nós vamos continuar acionistas da Egea, tendo em vista esse potencial de crescimento que ela tem aqui no Brasil, com novas licitações, privatizações e tudo mais. Perfeito. Bom, nosso próximo convidado é o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Olá, Yuri. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Oi, Alfredo. Oi, Priscila. Tudo jóia? Eu queria voltar no ponto da Egea, bem rapidinho, só na marcação disso. A gente precisa ver o IPO da Egea para a gente ver esse ativo sendo marcado? Ou esse aumento de capital recente, que até você comentou, Priscila, poderia trigar, né, uma remarcação desses ativos, né? Porque, se eu não me engano, ele está reconhecido a valor de livro, né? Então, aqui poderia ter alguma destravação de valor, tanto pelo IPO ou até por uma remarcação, dado que o aumento de capital deve ter sido feito, né? Ele foi feito acima de um valor que está bucado no livro. Então, a primeira pergunta é essa. E a segunda é a velha e boa pergunta sobre o desconto e a relação tributária. Vocês comentaram um pouco ali e eu queria, só para vocês reforçarem essa mensagem, né? Quando vocês acreditam que essa questão do desconto, dessa despesa tributária, deveria fazer com que os investidores percebessem, né, que a partir de 27, uma grande parte do motivo do desconto de vocês de NAV, ele deveria deixar de existir e isso deveria trazer. Então, só para vocês puderem, de novo, reforçar essa mensagem, né, que eu acho que ela é uma mensagem importante para a história de vocês, a gente agradece aqui. Muito obrigado. Obrigada, Yuri. Boas perguntas, né? Eu acho que sobre a Egea, acho que vale esclarecer que como a gente tem influência significativa, né, na companhia, a gente contabiliza esse investimento via equivalência patrimonial. Então, não é permitido, pelas regras contábeis, a gente reavaliar esse ativo, né, e trazer a valor justo nos nossos livros, né? Então, contabilmente, mesmo após a IPO e após esse aumento de capital que a gente fez já por um outro valor, a gente não consegue trazer todo o investimento a valor justo. Então, contabilmente, nada muda aqui para a gente, mas é claro que a gente começa, como o Alfredo falou, né, tem uma perspectiva de destravar valor, acho que a gente passa a considerar, né, a nova referência de valor aqui para todos os fins do cálculo do nosso desconto. Então, acho que passa a ter, né, uma visão muito mais clara do mercado de qual é o real valor desse ativo, né, qual foi o retorno que a gente obteve com esse investimento. Então, acho que em relação a isso, sim, acho que tem uma clareza maior, né, de qual foi o valor criado com esse investimento que nós fizemos, tá? E com relação ao desconto, não sei se o Alfredo quer comentar, acho que posso comentar aqui, enfim, a gente já viu um movimento, acho que bem importante, desde o final do ano passado, né, quando a gente fechou o ano ali com um desconto no patamar de quase 25%, ou até um pouquinho acima. A gente viu, né, um desconto reduzindo bastante aí no começo do ano, então já alcançando, né, a casa ainda pela antiga metodologia e alcançando o patamar de 21%, e a gente percebe que isso, principalmente com a entrada de muito estrangeiro, né, na base de acionistas aqui da Itaúsa, a gente percebe o mercado já assimilando e tentando capturar esse fim da ineficiência. Mas é claro que ainda o desconto continua bastante alto, então a gente tem feito aqui uma iniciativa bem importante, né, de estar mais presente nas conferências com investidores, fazendo roadshows, né, a gente tem toda uma programação nesse ano de estar mais próximo do nosso investidor estrangeiro, principalmente, que é quem não conhece tanto, né, a realidade tributária do Brasil e não tem tantos detalhes, né, da nossa reforma tributária. Então, a gente vai, sim,
estar mais ativo nesse diálogo com os nossos investidores, principalmente investidores estrangeiros, tá? E acho que a perspectiva é que com o passar do tempo aí, se aproximando principalmente, né, do fim da ineficiência fiscal, que já acontece em janeiro de 2027, o mercado comece a precificar tudo isso na nossa ação. Eu acho que é isso que eu queria dizer, não sei se o Alfredo tem algo aí a complementar. Você colocou todos os pontos. Então tá bom, então a gente vai chamar aqui o nosso próximo convidado, que é o Eduardo Nishio, da Genial. Eduardo, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Bom dia, obrigado pela oportunidade, obrigado Alfredo, Priscila. Eu queria fazer um follow-up nessa questão do desconto, né? Se pudesse falar na opinião de vocês, qual seria um desconto justo, né, da holding em relação à soma das partes, né, a visão do management em relação ao desconto, quanto que poderia fechar, principalmente nesses gatilhos que vocês estão destravando. Na verdade, a EGE aumentou esse desconto, né? Aumentou para 22,6%, como o Alfredo mencionou, em bases comparáveis isso é 21%, seria o desconto hoje, se não fosse a EGE. E eu queria confirmar se a gente precificasse as PNs também da EGE, esse desconto, na nossa visão aqui, no nosso cálculo aqui, seria de 23%, um pouco acima de 23%. Então, na verdade, você tem um desconto ainda maior, né? E aí, nessa parte de desconto ainda, a Priscila mencionou os gatilhos de destravamento de valor que vocês estão esperando, além do fim da ineficiência fiscal, além do potencial IPO da EGEA, vocês veem outros gatilhos interessantes, como, enfim, o que vocês fizeram com a EGEA agora, em termos de relevância, assim, a Copa Energia é grande também, né, no portfólio de vocês veem algum movimento similar a esse. Muito obrigado. Obrigada, Nishio. Acho que só comentando, enfim, do cálculo do desconto, de fato a gente vê, né, alguns triggers importantes, né, acontecendo, além do fim da ineficiência fiscal, né? Temos o evento do IPO da EGEA, onde vai ficar muito mais claro aí a nossa criação de valor com esse investimento. Acho que podemos ter, né, uma eventual realização, giro de algum portfólio, e isso acho também é um trigger importante aí nos próximos anos, né, para o desconto, reduzir, né, a partir do momento que a gente captura, de fato, o valor criado desses investimentos. E acho que um outro trigger importante que a gente mostrou aqui claramente foi a evolução dos proventos do setor não financeiro, né? O ano passado já tivemos o recebimento de 1,1 bi desses proventos. A gente continua represando esses proventos aqui dentro da companhia para fazer frente aos nossos custos de holding, mas, como o Alfredo trouxe, né, a gente tem uma perspectiva, acho que muito positiva desses proventos, né, crescerem ainda mais pela solidez e resiliência aqui do nosso portfólio e, consequentemente, nosso custo holding reduzindo bastante com o fim da nossa ineficiência, de forma que, em algum momento, pode ser que a gente comece a considerar repassar parte desses proventos aos nossos acionistas. E acho que o mercado, né, tende a precificar isso também na nossa ação. Claro que tudo isso vai depender do cenário, das oportunidades que a gente tiver, né, naquele momento, mas passa a ser uma oportunidade, né, a ser considerada. E visão de valor justo, né? Quando a gente faz o cálculo aqui do que seria justificável, né? Considerando hoje o nosso custo holding e considerando já o fim da ineficiência fiscal a partir do ano que vem, a gente chega num desconto justificável de cerca de 3 pontos percentuais. É claro que a gente não vê, né, ao redor do mundo holdings operando com nível de desconto tão baixo como esse. Acho que, enfim, não enxergamos, né, que a Itaúsa vai ter uma redução tão significativa a ponto, né, de representar simplesmente, né, o valor presente dos nossos custos de holding, que passam a ser essencialmente os custos administrativos, né, que a gente tem, e parte aí do serviço da dívida que ainda resta aqui no nosso balanço. Então, entendemos que sim, tem uma perspectiva de ter uma boa redução aí por conta de todos esses triggers, né, que a gente enxerga aí para destravar valor da nossa ação, mas não a ponto de chegar nesses 3 pontos percentuais, seria o justificável pelos custos da Itaúsa.
Alfredo, não sei se Isso você é uma quer justificativa técnica, né? Isso. É claro que holding sempre tem um desconto, mesmo no exterior, e aqui no Brasil outras holdings também têm desconto, mas a Itaúsa é uma holding um pouco peculiar, porque o grande investimento dela, representa aí em torno de 90%, é um investimento só, que é o Itaú Unibanco, né? Então, não justificaria descontos muito elevados na nossa visão. E os outros investimentos que a gente fez têm se mostrado muito bons, com taxas de retornos muito elevadas, alguns deles acima da própria taxa de retorno do Itaú Unibanco. Então a gente entende que esse desconto, pelas razões que a Priscila já colocou, de ineficiência tributária e tudo mais, os proventos recebidos por esses investimentos das empresas não financeiras estarem crescendo, estarem em patamares altos, a gente entende que esse desconto está muito superior ao que deveria ser. Aí cabe ao mercado fazer as suas justificativas e tudo mais. Eu acho que onde a gente tem destravamento ainda, Nishio, é na Copa Energia, né? Não vemos a Copa Energia, ela está gerando muito caixa, ela está com um endividamento EBITDA abaixo de 1%, não vemos nesse momento nenhuma coisa que possa fazer uma marcação do investimento acima do valor de livros, mas uma companhia bastante estável, bastante resiliente em termos de resultados, de receita, que gera aí um EBITDA anual de 1,1 bilhão de reais. Se usar um múltiplo não muito alto, você vai ver que numa conta simples, que o valor que nós temos lá, que possa ser destravado em algum momento, é bastante relevante. E acho que só um complemento que eu esqueci de falar, das PNs da Egea, de fato tem um valor adicional das PNs, né? No nosso cálculo ali de valor justo que a gente atualizou, a gente considerou, né, a atualização apenas para as ONs, que essa foi a referência de preço nessa capitalização que nós fizemos, mas as PNs ainda estão a valor contábil, de forma que a gente também tem um delta valor aí em relação à nossa participação na Egea via PNs, tá? Acho que trazendo aqui o nosso próximo convidado, que é o Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Oi, bom dia, Alfredo, Priscila. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria saber sobre despesas administrativas. À medida que vocês caminham para o fim da ineficiência tributária, as despesas vão passar a ser o principal fator financeiro para justificar o desconto, né, como vocês bem acabaram de comentar. E olhando a performance dessa linha, vocês mantiveram uma estabilidade em 2025, né? Então, o que a gente queria entender só, que tipo de eficiência vocês ainda buscam internamente, qual seria a melhor forma de se pensar as despesas administrativas da holding, se seria crescendo inflação, ou se vocês ainda acham que tem mais eficiências para capturar internamente. Obrigado. Tiago, obrigada pela sua pergunta. Acho que fizemos um trabalho bem importante, né, de revisar grandes contratos da companhia, contratos de serviços, de consultorias, de tecnologia nos últimos anos e conseguimos, né, ter aí uma redução importante das nossas despesas administrativas e mantivemos o ano, de fato, né, sem nenhum tipo de crescimento. Eu acho que fizemos um trabalho importante de redução, acho que já estamos num patamar em termos de estrutura, em termos de despesa e de contratos, acho que bastante adequado, né, para a realidade, contexto e desafios aqui da companhia. A gente vê as despesas evoluindo daqui para frente, acho que num padrão mais normalizado, em linha com a inflação. Claro que a gente está sempre atento, né, Alfredo, a novas oportunidades aqui de buscar eficiência. Temos aí uma jornada também de investimento, né, em inteligência artificial. Pode ser que isso traga também alguma eficiência para a gente aqui nos próximos anos. Mas olhando para esse exercício, a gente enxerga as despesas aumentando aqui em linha com a inflação, principalmente por conta desses investimentos que a gente vem fazendo em tecnologia, tá? Bom, e nosso próximo convidado aqui é o Eric Ito, do Bradesco BBI. Eric, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigado, Priscila, Alfredo, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas aqui. Eu tenho 2 follow-ups rápidos, né? Vocês comentaram aqui, acho que até na sua resposta do Nishio,
e também no comentário inicial do Alfredo sobre follow-up de giros de portfólio. Acho que o Alfredo falou de até potenciais vendas de alguns ativos, acho que ele está falando mais da Dexco aqui, mas até pensando na holding, acho que a gente já ouviu alguns potenciais conversas sobre NTS. O que vocês podem compartilhar aqui de potencial giro? E assim, um follow-up que eu tenho é o que vocês fariam com a alocação desse dinheiro que poderia vir? Então seria mais aumentar alguma participação ou seria realmente algum dividendo extraordinário? E a segunda pergunta é falando um pouco sobre o dividendo das não financeiras, né, que acho que já aumentou bastante a participação desse ano, 40% de crescimento. O que a gente pode pensar acho que até um dos pontos de destravamento de valor, né, de aumentar o dividendo potencial total distribuído pela participação maior das não financeiras. O que a gente pode pensar de timing aqui? Vocês acham que talvez 27 já dá para pensar em alguma coisa em relação a isso ou talvez um pouco mais longo? Obrigado. Obrigada, Eric. Obrigado, Eric. Acho que a gente tem aqui um portfólio, como a gente fala, a gente faz uma gestão de portfólio, né, das participações que nós detemos. Acho que parte desses investimentos que a gente tem gerado e redução potencial das nossas despesas tributárias com o fim do PIS e COFINS, nós temos uma sobra de caixa que pode ser usada para amortizar a dívida, pode ser usada para outros investimentos, pode ser usada para aumentar o dividendo, os dividendos que a gente paga, os proventos que a gente paga, acima daquilo que a gente recebe com o Itaú Unibanco. Então vamos ver a partir aí do ano que vem, mas acho possível um aumento de dividendos, sim, acima do que a gente paga para o banco, que a gente recebe do banco, como uma das possíveis e prováveis utilização desse excesso de capital, de caixa que a gente tem. A gente tem aumentado, né, a participação, a gente aumentou agora recentemente a participação na Egea, temos esse aumento de participação. É possível outros aumentos de participação em outras empresas do portfólio, sim, mas nesse momento a gente está mais cauteloso, vamos ver o que vem pela frente, mas acho possível, dependendo de ter ou não novas alternativas de investimento, que a gente possa aumentar a distribuição de proventos para os investidores a partir do ano que vem. Muito bom. Bom, nosso próximo convidado aqui é o Lourenço Giglioli, do Santander. Lourenço, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Priscila. Obrigado pelo oportunidade de fazer pergunta. A minha, mais um follow-up em relação ao do Eric. Questão que vocês fizeram um bom liability management até agora. E a gente quer saber se já acabou, assim, ou vocês acham que ainda tem eficiência para ser trazido agora, seja refinanciamento, ou seja o pré-pagamento, ou se vocês chegaram já nesse ponto ótimo de capital, né? E também ver também se vocês, chegando nesse ponto ótimo, se vocês vão focar nesses dividendos extraordinários que o Alfredo acabou de falar, ou, dada essa questão mais incerta de cenário macroeconômico, se vocês vão só manter o dinheiro em caixa mesmo ali rendendo, né? Então, essa questão, e também já perguntar um pouquinho mais do cenário macro, né? Então, como vocês estão vendo, a visão de vocês é sempre bem palpável, assim, então entender mais essa dinâmica também, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Em termos de liability management e renegociação de passivos, eu acho que nesse momento acho que a gente está bastante confortável com o prazo médio que a gente tem e com o custo médio de dívida que a gente tem. Então, não vemos os movimentos que a gente fez porque eles se justificavam, a gente trocou dívidas mais caras, mesmo pagando um prêmio para debenturistas, mas mesmo assim compensava o valor presente da transação, justificava que a gente fizesse esse alongamento com um prazo maior e um custo menor, né? Nesse momento a gente não vê isso, o custo da dívida, levando em conta essas debêntures que estão no mercado, a gente não vê um ganho que justifique pagar um prêmio para os investidores para recomprar essa dívida e emitir uma dívida nova. Então, em tese, a gente está com esse movimento, diria que praticamente encerrado nesse
nesse momento de liability management. Tá? Outra pergunta, qual foi? Foi, Priscila? Me fugiu aqui. Me fugiu também. Não sei se o Lorenzo está aí, que você quer repetir a pergunta, Lorenzo? É questão mais de cenário macro, como vocês estão vendo agora, essa incerteza, questão da curva de juros, assim, normalmente vocês dão uma boa visão, assim. A gente trabalha, acho que nada muito diferente do mercado. A gente trabalha com uma redução de juros ao longo desse ano, dependendo da continuidade da guerra no Oriente Médio, dos seus impactos na inflação, eventualmente esse movimento possa ser um pouco menor do que aquele esperado que a gente tinha no início do ano, final do ano passado, mas a gente vê um cenário melhor das hipóteses que o juro médio Selic desse ano será igual ao juro médio Selic do ano passado. Lembrando que o ano iniciou o ano passado com a taxa de juros ainda subindo, depois ela ficou estável, né? Acho que a gente vai ver taxas de juros médias desse ano quanto o ano passado muito similares, né? Acho que tem muitas incertezas nesse momento para fazer afirmativas muito contundentes em relação ao cenário de taxa de juros, né? O Brasil está numa posição, diria, razoável em relação a outros momentos, então a gente pode ter impactos menores e até continuarmos nesse nível de crescimento econômico em termos de 2%, que não é brilhante, mas é possível que ele se mantenha. Num cenário onde tudo dê certo, do ponto de vista de geopolítica internacional, de cenário econômico no Brasil, cenário político mais claro, a gente pode voltar a ter um crescimento um pouco maior, voltarmos para a faixa dos 3% ao longo dos próximos anos. Mas acho que nesse momento é melhor trabalharmos com juro 26 ainda no mesmo patamar de 25, né, na média, e crescimento baixo. Acho que esse cenário é um cenário que a gente está trabalhando, que não, cá entre nós, não é um cenário muito ruim para o nosso portfólio, tá? É um cenário que permite crescimento das empresas, permite um controle de crédito, de custo de crédito do banco bastante bom. Então a gente vê um cenário bastante positivo para o nosso portfólio, mesmo não sendo um cenário brilhante, vamos dizer assim, se a gente considera o potencial da economia brasileira. Muito bom. Alfredo, temos mais um convidado que é o Pedro Batista, da Jefferies. Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Priscila, bom dia, Alfredo. Só apenas um follow-up no tema de alocação de capital, com esta expectativa de juros mais baixos, a desalavancagem praticamente concluída, o fim da ineficiência fiscal também, e o aumento dos dividendos fora de Itaú acima de 1 bi, que é cerca de à volta de 6% de yield em relação ao valor do portfólio. Se poderá haver alguma mudança de estratégia aí em termos de alocação de capital, preferência de dividendos versus buybacks, M&A, algum setor vertical novo que poderão considerar, ou se a perspectiva é manter a estratégia que tem vindo desde 2022. Obrigado. Obrigado, Pedro. São bons pontos. Eu acho que a gente é muito disciplinado na alocação de capital. A gente continua estudando, né? A nossa equipe de M&A continua estudando alternativas ao longo desses últimos anos, mas tendo em vista essa conjuntura de menor crescimento, de taxas de juros altas, risco Brasil elevado, em função de aumento de dívida pública e tudo mais, a gente não fez nenhum investimento nesses últimos anos. E optamos pela redução da dívida da holding, e acho que foi uma decisão correta. Acho que novos investimentos são possíveis num outro cenário, né, de juros um pouco mais baixos, principalmente juros reais mais baixos, além dos nominais. Um cenário em que a gente tenha uma confiança maior no crescimento da economia brasileira
em patamares mais robustos. Então, assim, como a gente sempre fala, nós não somos uma empresa de private equity, nós não temos obrigação de investir e também não temos prazo de desinvestimento. Então, vamos continuar olhando oportunidades. Acho possível que apareçam novas oportunidades num cenário mais benigno e aí vamos estudar como eventualmente financiarmos esse investimento, seja por uma geração de caixa que vai aumentar, né, com o fim da ineficiência tributária, ou se o mercado estiver aberto com taxas boas, podemos voltar a alavancar a companhia e aumentar a distribuição de proventos. Mas acho que isso tudo ainda é muito prematuro para a gente chegar a uma conclusão nesse momento de como vamos estar o cenário para o ano que vem, quais são as oportunidades de investimento e de próprio desinvestimento. A gente pode desinvestir total ou parcialmente em alguma investida nossa, podemos, como eu comentei, crescer participação em alguns dos investimentos que a gente já está tendo, como a própria EGEA, a gente fez esse ano um pequeno investimento adicional. Enfim, eu acho que a ideia continua numa gestão ativa de portfólio, mas muito cautelosa, sempre levando em conta o custo de oportunidade, a alocação de capital num custo realista e bom. Nós temos um custo de capital alto, nosso custo de capital é em torno de 14% para novos investimentos, mais um prêmio de risco, então são números que a gente precisa olhar com muita tranquilidade, muita frieza, para não fazermos investimentos que não façam sentido para os nossos investidores. É isso aí. Alfredo, atendemos bem aqui todos os nossos analistas convidados e agora eu vou pegar aqui algumas perguntas da audiência, muitas perguntas, tá? Chegaram, eu vou selecionar aqui algumas. Bom, o principal tema, como sempre, é o tema aqui de proventos. Então tivemos participação do João dos Anjos, Bernardino Bandeira, José Tavares, Ivan de Arruda, Bernadette Sampaio e vários outros, perguntando, né, se a política de distribuição de dividendos da Itaúsa vai ser mantida para 26, se tem alguma previsão de aumentar proventos e se tem alguma possível mudança dada a tributação de imposto de renda sobre dividendos. Acho que essa é uma das perguntas aqui bastante recorrentes. Não, nós vamos continuar distribuindo os dividendos que a gente recebe do Itaú Unibanco de forma bruta, né, desconsiderando o imposto de renda retido na fonte sobre o JCP. O JCP continuará sendo a maior distribuição dos nossos, onde eles já são tributados, né, a alíquota esse ano subiu de 15% para 17,5%, então vamos continuar com essa prática de distribuir os dividendos brutos que a gente recebe do Itaú Unibanco. Dividendos adicionais esse ano eu acho bastante improvável, porque a gente ainda tem o custo tributário da ineficiência fiscal da holding, então acho que como política seria isso. No fim do ano vamos ver se o Itaú Unibanco vai ou não distribuir dividendos adicionais, como tem feito nos últimos anos, distribuindo aquilo que a gente chama de o excesso de capital que o banco tem na nossa gestão gerencial. Se tivermos, o banco vai distribuir dividendos adicionais e a Itaúsa vai distribuir dividendos adicionais também. Proventos, vamos falar proventos e não dividendos, que é maior. Aí esses proventos que serão distribuídos pela Itaúsa, pode ser na forma de dividendo, pode ser eventualmente na forma de recompra, pode ser por redução de capital, que não teria a tributação dos 10%. Acho que isso é um tema que a gente vai analisar mais à frente em função dos reais entendimentos sobre essas mudanças que houveram com a reforma tributária e com a nova lei de dividendos e tudo mais. Eu acho que serão
a forma desses proventos que poderão ser distribuídos, nós vamos discutir mais para o final desse ano, né? O que eu não sei se nós faremos, porque há uma discussão e uma dúvida tributária, é se a gente fará a incorporação de capital das reservas com bonificação. Há dúvida se essa distribuição de bonificação seria tributada também nos 10% ou não. Então, isso a gente vai precisar ter um entendimento mais claro dos advogados, das jurisprudências, do próprio entendimento da Receita Federal, de se isso cai ou não naquela alíquota adicional de 10%. Então, assim, incorporação de reservas é um tema que a gente vai também analisar à luz dos entendimentos sobre a nova lei que tributa os rendimentos acima dos R$50 mil por mês, né? Perfeito. Bom, recompra de ações, bonificação, você já falou. E tem uma pergunta também do Carlos Eduardo Meirelles e Marco Antônio da Silva e José Aloca sobre perspectivas de nova subscrição de ações, chamadas de capital. Veja, nos últimos anos, fizemos 2 chamadas de capital, né? Para ajudar na diminuição do nosso endividamento, dessa política de redução de endividamento. Com a reforma tributária e o fim da ineficiência fiscal, e isso vai gerar para a Itaúsa, valor de hoje, algo como R$850 milhões por ano de sobra de caixa, né? Essa sobra de caixa, ela é totalmente suficiente para a gente fazer frente ao atual cronograma que a Priscila mostrou num dos slides de amortização e juros da nossa dívida. Então, levando isso em consideração, eu acho bastante improvável que a gente tenha necessidade de fazer alguma chamada de capital nos próximos anos. Mas, se for necessário, faremos, mas assim, acho bastante improvável. Eu sei que muitos acionistas gostam, né, porque a gente fez essa chamada de capitais nesses anos recentes de forma privada, dando um desconto para comprar ações, e tivemos mais de 90% dos acionistas, né, comprando ações nessa subscrição, mas não é um cenário provável para os próximos anos que a gente tenha necessidade de fazer aumento de capital na holding. Perfeito, Alfredo. Temos também aqui várias perguntas sobre desconto, né? O Santiago Santos perguntando, queria entender sobre os incrementos nos resultados da Itaúsa que são esperados com a reforma tributária. Então, acho que já falamos bastante, né, que a nossa despesa tributária esse ano foi de 850 milhões, e se a gente considerar, né, que essa despesa permaneceria aí com o PIS e COFINS, então o ano que vem, tendo, né, o fim aqui dessa ineficiência fiscal, a gente deveria enxergar um incremento nessa mesma proporção aqui dos nossos resultados, tá? Aqui uma pergunta de gestão de passivos, o Marcelo perguntando, outras holdings listadas decidiram zerar a sua alavancagem. É o caso da Itaúsa? A Itaúsa pretende fazer esse mesmo movimento de zerar a alavancagem? Não é. O nosso objetivo não é zerar a alavancagem, porque eu concordo com algumas holdings e concordo na tese geral que puras holdings não podem ter um nível de alavancagem muito alto. Então a gente chegamos a 8,5 bi de endividamento, reduzimos agora para 3 bilhões e entendemos que, eventualmente, numa conjuntura muito favorável, a gente possa voltar aí para algo em torno de 8 bilhões de reais, porque nós temos um fluxo de recursos, de proventos recebidos, que é muito sólido, é muito resiliente, principalmente que vem do Itaú Unibanco e agora das empresas não financeiras. Então, nós temos a prática de distribuir os dividendos do Itaú, os proventos recebidos do Itaú Unibanco, e retermos os proventos das empresas não financeiras, né? Então, com esses proventos crescendo, o fim da ineficiência tributária, a gente gera uma capacidade de
realavancar a holding, se tivermos boas oportunidades e a alavancagem for o melhor caminho, de fazermos novamente algum endividamento na própria Itaúsa. E, em última instância, a gente pode fazer uma desalavancagem chamando capital, como a gente fez em 2 oportunidades ao longo dos últimos anos. Então, acho possível que a gente realavanque se tiver boas oportunidades. Se o fluxo não for suficiente, a gente pode chamar capital, dando esse desconto na subscrição, enfim. Então, eu acho que a gente tem, diferente de outras holdings, um fluxo de proventos recorrentes muito sólido, que a gente confia que eles irão continuar sendo recebidos pela holding. Então, a gente tem uma posição bastante confortável em relação ao nosso fluxo de caixa e como a gente pode ou não usar esse fluxo de caixa para amortizar dívidas. Alfredo, perguntas aqui sobre Alpargatas, né? O Renato Seco, Silvio Cioff e o Caio Henrique da Silva, querendo saber quais os planos da Itaúsa para Alpargatas, e se a gente pretende continuar participando do capital, ou realizar a venda, enfim, ou até aumentar a participação, perguntas nesse sentido. Nós tivemos um momento mais difícil na Alpargatas, né? Comentamos ao longo dos últimos anos que, do ponto de vista de gestão, a gente fez alguns equívocos. Acho que 24 e 25 a gente já teve resultados muito bons, 26 também. A nossa expectativa é que a companhia gere um caixa muito alto esse ano, recupere vendas, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. O ano passado, a companhia reduziu seu capital, distribuindo proventos de 850 milhões para os acionistas de modo geral, e a Itaúsa recebeu aí próximo de 1/3 desse valor. Então, estamos novamente bastante confiantes na performance da companhia. Nossos investimentos na Rothy's, que num primeiro momento foi negativo, fizemos até um write-off de parte desse investimento. Hoje a companhia tem gerado caixa, tem crescido, tem abrido lojas. Então a gente vê o desempenho da Alpargatas de forma bastante positiva para os próximos anos e temos confiança que a gente retomou o trend normal de desempenho da companhia. Temos comprado alguma coisa na Bolsa, nós temos um limite que a nova legislação da CVM abriu nos últimos meses, a gente tem feito compras pontuais, ainda temos um saldinho para executar desse novo limite, né, que se abriu nos últimos meses para comprar. Então temos executado com muita parcimônia e dentro de preços que a gente considera razoáveis esse aumento de participação na Alpargatas dentro desse novo limite. Não é muito grande, não é muita coisa, mas a gente tem aumentado sim a nossa participação no capital da companhia. Alfredo, perguntas aqui sobre Itaú, do Luiz de Araújo e o Thiago de Souza, querendo saber como a Itaúsa vê a evolução do mercado com os bancos digitais e como o Itaú planeja se manter competitivo nesse cenário. Eu acho que o banco teve um momento lá atrás, sei lá, 10, 8 anos atrás, que a gente sofreu muito com o crescimento repentino, vamos dizer assim, das fintechs e novos entrantes, né? Vários ocuparam o mercado e ganharam clientes e tudo mais. Eu acho que a gente conseguiu virar o jogo ao longo dos últimos anos com investimentos enormes em tecnologia. Hoje, para vocês terem uma noção, quem não acompanha de perto o Itaú, hoje o Itaú tem cerca de, no Brasil, 85 mil funcionários, sendo que desses 85 mil, 18 mil são ligados à área de tecnologia. Então, com esse investimento muito grande, a gente tem recuperado, feito muitos aplicativos, transferindo os nossos sistemas legados para a nuvem, com mais facilidade de criar novos produtos, novos aplicativos. Então, eu acho que a gente vem nos últimos anos
4, 5 anos, numa jornada de redução muito grande do gap tecnológico em relação às fintechs puras. Eu acho que os resultados têm mostrado isso, e eu acho que esse investimento em tecnologia ainda vai se manter por um tempo ainda razoável, de maneira que a gente consiga continuar competindo com esses novos bancos, com as novas fintechs, né? O banco vem vindo, além desse processo grande crescimento de investimento em tecnologia e lançando produtos e tudo mais, um forte uso de inteligência artificial. Isso é uma coisa muito relevante. A gente tem usado em crédito, em assessoria de investimentos, enfim. Hoje, grande parte dos nossos modelos de atendimento e de crédito já são baseados em modelos que a gente vai, evidentemente, aprimorando de uso da inteligência artificial. Temos um projeto muito grande de eficiência, de redução de custos, através da inteligência artificial, através do fechamento de agências, produtividade maior através dos aplicativos e forma de atendimento. Então a gente vê o banco muito competitivo nesse novo cenário de competição da entrada dos novos. Acho que a gente tirou um gap enorme em relação a essas fintechs ao longo desses últimos 4, 5 anos. Claro, temos gaps ainda, difícil de gerar todos, porque o Itaú é um banco múltiplo, que opera em todos os segmentos, ele é líder em todos os segmentos em que ele atua. Então, a nossa demanda de tecnologia é muito maior do que muitas dessas fintechs que atuam em nichos e em produtos específicos, né? Mas eu vejo o banco muito bem posicionado e acho que o banco é um winner, vamos dizer assim, nesse novo cenário de competição entre os bancos incumbentes, os novos bancos e aqueles que virão. Acho que a gente está muito bem posicionado, muito focado. Eu acho que uma das grandes características da história do Itaú, do Unibanco e do Itaú Unibanco é saber estar presente e não ter medo de enfrentar os desafios da tecnologia, dos novos concorrentes. Acho que o banco tem uma capacidade enorme na sua cultura, no seu grupo de executivos, de enfrentar os desafios e superar. Nós não temos medo das novas tecnologias, ao contrário, a gente é sempre um early adopter, né, como se fala, das tecnologias. Então, o banco para nós continua sendo um grande investimento, está muito bem posicionado e vai seguir, do ponto de vista do nosso portfólio, sendo a nossa grande âncora do portfólio da Itaúsa. Para finalizar, Alfredo, tem bastante pergunta aqui, mas a gente já passou bastante do tempo. Perspectivas para 2026. Então, Daniel Silva, Beatriz Duran e o João Menezes perguntando qual será o foco de atuação da gestão em 2026 e as perspectivas de crescimento da empresa para o ciclo 26 e 27. Já acho que a gente falou bastante disso. Acho que a gente acertou na estratégia entre 2017, quando a gente fez o primeiro investimento na NTS, e 2022, quando a gente fez o último investimento na CCR, atual Motiva. Foi um ciclo de investimento muito bem sucedido. Acho que a gente encontrou boas oportunidades, a gente cresceu, o portfólio muito resiliente, empresas líderes nos seus setores, marcas, muita resiliência, e passamos por esse ciclo recente de economia crescendo menos, taxa de juros maiores, passamos muito bem nesse ciclo. Nos últimos anos a gente fez essa desalavancagem, acho que foi a estratégia correta. Não deixamos de olhar outras oportunidades, mas nesse cenário de juros altos, risco Brasil, riscos geopolíticos internacionais, não achamos nada que fosse interessante, que gerasse valor para os nossos acionistas. Então, nós estamos preparados para um novo ciclo de investimento, eventualmente até de desinvestimento em alguns negócios que nós fizemos que possam estar mais maduros para fazer investimentos em outros setores, em outras empresas. Isso vai depender das oportunidades que vão surgir.
estamos bem desalavancados, podemos alavancar de novo se tivermos boas oportunidades, mas como eu disse, nós não somos uma empresa de private equity que vai ter a obrigação de investir o seu capital, o capital dos acionistas em novas oportunidades. Não temos essa obrigação nem de investir e nem de desinvestir. Acho que se os investimentos continuam sendo bons, sendo seguros, as empresas continuam crescendo como a gente tem visto, não necessariamente vamos investir. E podemos alavancar novamente um ciclo virtuoso se as condições internacionais e brasileiras derem essa oportunidade. Então, vamos ver o cenário, a gente é muito tranquilo, acho que a gente faz boas análises de cenário, acho que a gente tem conseguido ler bem a conjuntura interna e internacional. Então, vamos procurar fazer esses investimentos de forma segura que gere valor. Se não tiver, vamos distribuir para os acionistas, né? Acho que ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Bom, Alfredo, acho que a gente conseguiu atender bem aqui a nossa audiência, mas caso a sua dúvida não tenha sido respondida, você pode entrar em contato com o nosso time de Relações com Investidores, ou pelos nossos perfis aí nas redes sociais, ou então mandar um e-mail aqui para o nosso time. A gente também quer saber a sua opinião sobre os Resultados em Foco, então capture aí o QR Code que está aparecendo na tela, ou clique no botão abaixo da janela de transmissão para você ter acesso à nossa pesquisa de satisfação. Alfredo, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi excelente contribuição aqui e acho que foi um bate-papo bacana, né? Com bastante participação e interação aqui também do nosso público. Acho que sim, Priscila. Obrigado a você pelo comando aqui novamente aqui do nosso evento. Convidar todos para o nosso evento de agosto, né? Agosto está aí, vai passar rapidinho. Vamos lá ver como é que vamos estar em termos de cenários internacionais, locais. Acho que a gente já vai ter uma visão melhor, né, do ano, como que as nossas empresas estão performando. Sou bastante otimista que a gente vai, com esse portfólio, novamente esse ano, ter resultados crescentes e uma performance da nossa ação muito favorável para os nossos investidores. Muito bom. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Resultados em Foco. Tchau, tchau.